Atenção todos e todas, mais um programa Saiba Direito da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. E hoje nós manteremos o nosso padrão elitista, isso aqui é uma rádio de elite, um programa de elite, então nós temos um convidado de elite, Gustavo Inácio de Moraes. E esse cara, na edição, a gente vai botar o pi aqui, né? Esse cara é o pica das galáxias, professor, doutor em economia, um cara de uma inteligência invejável. Eu fico com tanta inveja da inteligência dele que ele chega até a emagrecer. Aqui só de eu estar conversando com ele, doutor Gustavo Inácio de Moraes. Mas antes, os nossos patrocinadores, porque ninguém é de ferro. Se você for para a Serra, Gramado, Canela, Caxias do Sul, rede Sky de hotéis. Como a rádio Armazém, o programa Saiba Direito é para pessoas inteligentes, pessoas que buscam eficiência econômica, é claro que você no mínimo, dará uma chance para a rede hotéis, a rede Sky de hotéis na Serra Gaúcha. Se você for investidor imobiliário, tiver imóveis para alugar, se você estiver procurando imóveis para comprar ou alugar, imobiliária Golden Imóveis, soberana nos bairros nobres de Porto Alegre, Bonfim, Bela Vista, Rio Branco. A imobiliária Golden domina todo o mercado imobiliário ali. É uma imobiliária de boutique. Mas vamos ao que interessa. Doutor Gustavo Inácio de Moraes, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela saudação aí, pelas palavras especiais, né? Você já me colocou uma responsabilidade no colo aqui, né? Mas a gente vai tentar atender essa responsabilidade. Vamos conversar sobre economia, vamos conversar sobre as questões econômicas que afetam o direito, afetam a legislação. A gente tem vários desafios postos nesse momento de Brasil. E principalmente, né, Guilherme, obrigado pela oportunidade, uma saudação a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Muito obrigado aí pela oportunidade que vocês me dão. E eu que agradeço, doutor Gustavo. Bom, a pauta de hoje, espero que essa seja a primeira de várias, né? A pauta de hoje é insegurança jurídica e seus reflexos econômicos. Por insegurança jurídica, a gente pode falar de muita coisa, mas dos temas que afetam, um dos temas que preocupam muito, em especial o setor produtivo, é a insegurança jurídica nas questões trabalhistas. Num próximo programa, eu gostaria de falar sobre questão tributária também, mas hoje, se possível, eu queria ouvir o que tu tem a dizer sobre os reflexos econômicos da insegurança jurídica e das normas trabalhistas que nós temos, os projetos de reforma que nós temos aí pela frente. Obrigado por isso, Guilherme. Essa é uma questão bem importante, né? Qualquer insegurança jurídica, ela é relevante num contexto econômico. A gente tem já desde os anos 90 um conhecimento consolidado dentro da literatura da economia, né, em que países que ofertam, né, regras mais estáveis, e mais do que isso, países que ofertam regras mais simples, são países que, em geral, obtêm um melhor desenvolvimento econômico. Então, a gente fica aqui com duas dimensões que eu acho que é importante nós explorarmos, não apenas a questão da insegurança, das diversas, vamos dizer, das diversas sentenças que podem surgir em diversos níveis da justiça, mas também, né, Guilherme, com aquilo que é a complexidade da compreensão das leis, a compreensão de um esquema jurídico, né, que possa, então, trazer tranquilidade para a ação das empresas. O custo operacional só para cumprir a lei. Muitas vezes o empresário ele quer cumprir a lei, mas para cumprir a lei, ele gasta horas e horas. Exato, né? E a gente encontra muito isso nos empreendedores, né, Guilherme? A gente fala aqui com os nossos alunos, aqueles empreendedores que nós estamos formando dentro do Brasil, por exemplo, e eles são unânimes em dizer que eles têm jornadas de trabalho de 11, 12 horas, né? Sendo que dessas 11, 12 horas, eles participam em 8, 9 horas apenas regulamentando papel. Né? E aí sobra um pequeno espaço do dia, 25% do dia, um quarto do dia, voltado para capturar cliente ou desenvolver melhor o produto que eles ofertam. Então, esse é um custo, né? Esse custo de atenção, de energia, que já é notado desde os anos 90 na literatura econômica. O Banco Mundial se preocupou muito com isso foi chamado, né, genérica... Só nos anos 90? Antes já não era um problema sério isso?
Antes era um problema sério, né, Guilherme, mas a gente não teve condições de mensurar o quanto isso afetava o crescimento econômico, né, até pelo desenvolvimento computacional, né, que foi possível a partir dos anos 80. Isso começou a ser desenvolvido com maior especificidade a partir dos anos 90 e foi finalmente medido, né, o quanto essas questões, então, impactavam, né, o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico dos países. Eu acho que aqui é importante também a gente dizer para os nossos ouvintes, né, Guilherme, que tem duas coisas aqui diferentes e ambas são impactadas por essa regulamentação, né, e por essa insegurança jurídica. A primeira é o crescimento econômico. As firmas deixam de focar naquilo que é o essencial delas, de entregar um melhor produto, de ir atrás de um cliente, de desenvolver o produto, e passam a gastar a sua energia, as suas horas diárias, os seus profissionais passam a estar concentrados em aspectos que são apenas aspectos decorrentes de uma burocracia, né, ou até de um relacionamento com o setor judiciário, com o poder judiciário. Então, esse é um aspecto que já tira parte do crescimento econômico, né, e, em segundo lugar, o crescimento econômico ele também é afetado por uma decisão de investimento. Né? É importante a gente não perder de vista que economia, né, direito, é também algo psicológico. Você vai falar do aborto empresarial, das empresas que são abortadas, Perfeito, que morrem antes de nascer. Essas empresas, elas encontram grandes dificuldades e você também, né, mesmo nas empresas já consolidadas, você cria, vamos dizer assim, uma resistência ou uma insegurança ao investimento. Em última análise, né, e aí a nossa sociedade, infelizmente, tem 90 anos que a nossa sociedade olha muito para a economia como uma caixa de intervenção dentro da política econômica. É muito importante a gente lembrar, né, Guilherme, que economia, direito, ele também tem, essas ciências, ela também tem um aspecto psicológico. E isso aparece, por exemplo, num dos itens mais importantes para a geração de emprego dentro da economia, chamado investimento. Muita gente fala assim, não, porque uma empresa que é rica, uma empresa que lucra muito, tem que ser taxada. Que dor de cotovelo, né? Que dor de cotovelo, que mentalidade. Isso incomoda demais, né, Guilherme? Porque a essência do capitalismo, a essência da recompensa de se fazer bem o serviço, é você obter salário, né? Ou, alternativamente, no caso de uma pessoa jurídica, você obter lucro. Né? Então, você faz bem o teu serviço, você tem que ser recompensado por isso, e isso vem na forma, então, de uma recompensa via lucro ou via salário. E, mais importante, o lucro, ele vai criar as condições, né, Guilherme, de geração de empregos. Eu acho que poucas pessoas têm notado, né? A gente tem muitos discursos fáceis dentro da nossa sociedade, né? Que taxar rico é uma coisa boa. Eu vou discordar aqui, com perdão de fugir um pouquinho do assunto, porque, na verdade, e a gente vai chegar na justiça do trabalho ou na consideração da insegurança jurídica decorrente do mundo do trabalho, porque taxar rico significa que você vai passar esses recursos para o Estado, vai passar esses recursos para o setor público, e eu não tenho essa garantia de que o Estado, o setor público vai fazer uso tão bom quanto faria, por exemplo, um empreendedor ou uma empresa interessada em gerar ainda mais lucros e, no fim, no cabo, gerar mais empregos. Uma polêmica que teve um tempo atrás é a questão da meia entrada nos cinemas, uma coisa bem boba. Meia entrada para estudante, para idoso, para deficiente físico, para professor e para doador de sangue. Ou seja, meia entrada universal, né? Para quase todo mundo. Aí tu vai num show, vai num cinema, numa peça de teatro, o que tu mais vê ali é o pessoal que nitidamente é da meia entrada. Aí aquela pessoa que não se enquadra nesse grupo tem que pagar dobrado, tem um overprice ali, e esse às vezes fica fora, e muitas vezes o estudante de classe média alta tem a meia entrada e o trabalhador de classe média baixa não tem. Pois é. E o dono do cinema, o dono do teatro que se exploda. Essa ansiedade de querer criar uma justiça social, criar categorias mais merecedoras do que outras, né, acaba levando a gente a custos muito grandes. Você está mencionando um, né, agora que a nossa sociedade está envelhecendo, nós estamos passando em várias cidades do Brasil da isenção da tarifa de ônibus, de transporte público, de 60 para 65 anos. Né, isso criou uma pressão sobre a receita das companhias de transporte público. Então, a gente vai começando a perceber, né, Guilherme, uma certa irracionalidade nessas legislações, né, que não tem nenhum amparo na ciência econômica ou naquilo que é, né, a tentativa de estabelecer um crescimento econômico sólido, consistente,
que vai beneficiar, né, Guilherme, e aqui eu acho que é isso importante, os mais pobres. Os mais pobres vão ter empregos, né? A gente quer criar uma ansiedade de fazer justiça social, cria uma ansiedade da legislação atender, né? Entregar presentes para a população, e nisso aí você acaba trocando os pés pelas mãos e comprometendo o crescimento econômico. Então, a lei de locações, tu te lembra da lei de locações anterior, não a atual, a anterior? A lei de locações atual, ela permite o que se chama denúncia vazia. Claro que tem alguns regramentos, mas a grosso modo. Você tem um apartamento, uma sala, uma loja, você aluga para alguém. Quando o contrato está por tempo indeterminado, você pode pedir a denúncia vazia, você pode pedir a retomada do imóvel sem motivação específica, sem apresentar um justo motivo. A lei anterior não previa essa possibilidade, ou seja, você alugava o apartamento, a casa, o imóvel, e depois o inquilino só sairia dali se quisesse, ou mediante um justo motivo. Nós tínhamos a inflação e os indexadores não acompanhavam a inflação. Então havia uma defasagem do aluguel. O que acontecia? A oferta de imóvel para alugar era menor, o valor de mercado de um aluguel era 1%. Hoje, a pessoa que não tem onde morar consegue pagar um aluguel de menos de 0,5%. Naquela época era 1% o normal. Ou seja, para proteger a quem não tem onde morar, a legislação acabava prejudicando. Exato, né, Guilherme? E a gente encontra, para não dizer que é uma coisa brasileira, né? A gente encontra esse tipo de efeito, por exemplo, numa cidade como Berlim. O governo municipal de Berlim é escandalizado, quem sabe, com os preços, com a elevação dos preços das residências em Berlim, estabeleceu uma lei fixando um teto, né, fixando um limite, portanto, para os preços de aluguel. Qual foi o resultado disso, né, Guilherme? O resultado disso foi o contrário do que queria o governo, diminuiu a oferta, quem era proprietário de um imóvel resolveu não oferecer esse imóvel para locação, e aí a lei que tinha boa intenção, né, e de boas intenções o inferno está cheio, a lei que tinha boas intenções no sentido de melhorar a condição do locatário em Berlim, baratear a condição do locatário em Berlim, acabou inventando uma jabuticaba, né, para não dizer que é só coisa brasileira, e prejudicou com isso, no limite, todos os locatários. Paris resolveu dificultar a locação por temporada. Em bairros de Paris, se você quiser praticar locação por temporada, você tem que pedir autorização da prefeitura e deverá ter um outro imóvel com locação normal, locação regular, residencial, no mesmo bairro. Ou seja, o que movimenta a economia de Paris? Né? Várias coisas, é claro, mas o turismo é uma delas. E aí eles estão machucando, estão desaforando quem aluga para temporada e favorece o turismo, né? Exato, o turismo e também a frequência estudantil, né, a frequência universitária que busca em Paris conhecimento, busca em Paris a cultura, o reconhecimento que Paris já alcançou dentro da humanidade, né? Então, você acaba prejudicando, você acaba tendo boas intenções, e aí, né, Guilherme, nessa conversa introdutória, você acaba revogando, se me permite a comparação, né, as leis mais fundamentais da natureza. A primeira lei mais fundamental da natureza é a lei da gravidade. A gente pode até momentaneamente vencê-la, lançamos um foguete, o foguete vai para o espaço, mas mais dia, menos dia, se você não der novos impulsos nesse foguete, esse foguete retorna à atmosfera. E as outras duas leis são a lei da oferta e a lei da demanda. As pessoas tendem, né, os formuladores de política, eles tendem a querer revogar a lei da oferta e da demanda, e isso é impossível de ser feito no contexto econômico. Vamos tentar congelar, por exemplo, o que é preço de residência de aluguel. Mais dia, menos dia, a oferta some. Vamos tentar congelar, como fez o governo da Argentina, o preço da carne. Mais dia, menos dia, a carne some. Não fica tão rentável vender carne, né? Então, Guilherme, a gente vai fazer aqui a analogia, né, das três leis mais fundamentais da natureza, né, a lei da gravidade, a lei da oferta e a lei da demanda, a gente não tem como revertê-la. Então, isso vale para a relação trabalhista, isso vale para o produto mão de obra. Perfeito, isso vale para o produto mão de obra, e aí a gente começa a entrar especificamente no nosso tema, né, Guilherme, a guisa dessa introdução, porque entrando na mão de obra, a gente vai começar a notar, então, as leis trabalhistas, e mais do que isso, a falta de clareza sobre a normativa das leis trabalhistas, né, a necessidade de permanente atualização quanto às leis trabalhistas, como um custo, né, que acaba inflando preços de contratação, né? Então, hoje, por exemplo, no Brasil,
muito embora a gente possa considerar, grande parte do segmento da população possa considerar meritório, né, os esquemas de proteção de trabalho. Hoje, quando você paga um salário, e a gente está falando aqui para empreendedores, quando você paga o salário de um colaborador, né, na verdade você não está pagando só o salário, você está pagando quase 55 do que é, então, o salário que o trabalhador recebe, né, acresce-se 55% na base de FGTS, contribuição previdenciária, né, contribuição previdenciária patronal, e também em outros custos relativos, então, à manutenção do trabalho na firma. Então, a gente tem, né, Guilherme, uma série de boas intenções dentro das leis trabalhistas, a gente que visa proteger o trabalhador, talvez isso seja necessário, talvez isso seja meritório, mas na ânsia, e aqui fazendo os paralelos com esses mercados que nós discutimos anteriormente, na ânsia de, né, se conseguir proteger o trabalhador, a gente acaba trocando os pés pelas mãos quando nós, né, redigimos as nossas legislações, né? O que era para ser uma lei, né, ou que eram para ser um conjunto de leis para proteger o trabalhador, acaba expulsando o trabalhador do mercado de trabalho, e aí a gente tem o fenômeno, por exemplo, da informalidade, né, a gente tem o fenômeno aqui também, né, do trabalhador que ganha menos do que um salário mínimo. A gente pode falar assim, mas o trabalhador tem uma lei, né, está no papel, o trabalhador... Tá no papel, tem uma lei, sim. É por isso que muita gente não é contratada. Exato. Dependendo do setor... Se aquela pessoa não conseguir produzir mais do que um salário mínimo naquele setor, seja ele qual for, ele não terá aquele emprego, aquela vaga não será, talvez, aberta ou não será disponibilizada para aquela pessoa. Perfeito, Guilherme. A gente tem isso, né, muito na agricultura. Grande parte da força de trabalho envolvida na agricultura sequer é formalizada. Por quê? Porque existe um salário mínimo, e existe uma boa intenção naquilo que é a decretação de um salário mínimo, só que o salário mínimo ele não reflete a realidade do mercado de trabalho do Brasil. Então, a gente vai chegando à conclusão, né, Guilherme, aqui, é que os problemas do mercado de trabalho brasileiro, eles são em partes decorrentes, uma importante parcela decorrente, dessa tentativa de ter boas intenções, né, deste aparato jurídico que visa proteger o trabalhador, mas que, ao final, erra tanto a dose, né, procura ser tão paternalista na proteção do trabalhador que acaba prejudicando a própria geração de emprego para o trabalhador, prejudicando investimento, né, dando insegurança para o empresário. E convenhamos, né, Guilherme, a gente não está numa sociedade para fazer disputa de classes. A gente está numa sociedade para que todos rumem, enquanto sociedade, enquanto humanidade, para o mesmo ideal, né, de bem-estar. Né? Cada um com as suas vocações. Bem-estar e de produção. Quanto maior for a produção, mais bens a serem consumidos existirão. Hoje nós temos em algumas partes do mundo escassez de mão de obra, em alguns setores. O Vietnã, não sei se tu chegaste a ver, o exército está ajudando os agricultores a colher arroz, porque falta mão de obra para colher arroz no Vietnã. Perfeito, né? Esses mercados do Sudeste Asiático, o Vietnã entre eles, como você cita, né? Eles são mercados muito propensos à contratação de profissionais. A gente já tem vários pilotos de avião brasileiros atuando no Sudeste Asiático, a gente tem vários treinadores de cavalo atuando no Sudeste Asiático, né? Então é um mercado que está absorvendo uma grande parcela de mão de obra ocidental, inclusive brasileira. Pela desvalorização do real, né, Guilherme? Os brasileiros ficam baratos, né? Nós recebemos pouco em dólares, né? E esses mercados tendem, sim, a ter uma absorção maior. E aí, pergunta para eles, né, Guilherme, se eles estão dispostos a trocar o ritmo de trabalho, né, a cultura de trabalho, ou até a legislação de trabalho que eles possuem, pela legislação brasileira. Faz esse convite, né? Pega um trabalhador americano, pega um trabalhador vietnamita, pega um trabalhador malaio, que seja, e pergunta para ele, quer trocar o teu emprego na Malásia, no Vietnã, nos Estados Unidos por um emprego no Brasil? Poucos aceitam. Poucos aceitam porque você vai se inserir numa economia. Porque essa proteção é tão boa, tão boa, tão boa que ninguém vem para cá para obtê-la, né? Perfeito, né? Então, assim, inclusive a gente teve o caso dos haitianos que vieram buscar emprego no momento favorável da economia brasileira no final dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, e hoje estão retornando, né? Hoje você já tem filas novamente no Acre, só que agora, ao invés de entrarem, eles estão querendo sair. Então, eles aproveitam o que é um momento fugaz da economia brasileira, né? Não tem a qualificação necessária também, infelizmente, para atuar no mercado de trabalho brasileiro e acabam retornando na primeira, né, queda que o mercado de trabalho brasileiro verifica.
Então, Guilherme, a gente vai concluir, né, que, no final das contas, a gente tem um cabedal trabalhista que eu não vou duvidar que tenha a melhor das intenções para com o trabalhador, mas que acaba sendo, né, antiprodutivo no sentido, por exemplo, de gerar inconforto. Essa migração de empresas brasileiras para o Paraguai. Muito se fala da indústria da China, que o chinês é explorado, é assim, assado. No Paraguai, o empregado ganha mais e custa menos. Empresas brasileiras saem daqui e se começam a atuar no Paraguai. Qual é a tua opinião? O que tu me diz sobre isso? Isso é um testemunho, né, Guilherme? Esse exemplo é ótimo, porque isso é um testemunho. Várias empresas gaúchas do setor de energia, do setor de agricultura, estão se transferindo para o Paraguai, montaram verdadeiras plantas maiores do que aquelas que possuem no Brasil, né? Isso é um testemunho, né, Guilherme, daquela complexidade que nós citávamos. Como é difícil, não apenas no aspecto trabalhista, mas como é também difícil no aspecto tributário lidar com a legislação brasileira. A gente tem aí 3 normativas tributárias por dia, né, no Brasil. A gente tem legislação, a gente tem ICMS em 27 estados, e só o Rio Grande do Sul, no seu ICMS, tem 600 e poucas páginas de legislação. Agora, tu multiplica isso por 27 e você vê a complexidade que é se manter em dia com isso, se manter atualizado em relação a isso. Dificilmente você não estará, né, cumprindo todas as normas, né, porque é um custo enorme para se obter isso. E aí, a migração para o Paraguai era uma migração muito óbvia, né, Guilherme? Ela é óbvia porque, primeiro, a carga tributária no Paraguai, além de ser menor, ela é mais simples, né? Vamos chamar a atenção para essas 2 dimensões. Não é só uma questão de tamanho da carga tributária, mas é também uma questão de complexidade da carga tributária. Segundo aspecto, né, é que o custo trabalhista no Paraguai, e em modo algum o trabalhador paraguaio ele tem uma condição de conforto inferior à do brasileiro, a do trabalhador brasileiro, pelo menos a do trabalhador médio brasileiro, né? O trabalhador médio brasileiro, a gente sabe, é um trabalhador em geral que tem entre ensino fundamental e ensino médio, né, que tem uma vulnerabilidade no mercado de trabalho, ele está sujeito às oscilações da economia, por não ser um trabalhador tão qualificado, né? Então, no Paraguai, a gente encontra o mesmo perfil de mão de obra, né, e atende o mercado brasileiro. Então, é muito mais fácil produzir no Paraguai, quem sabe produzir no Uruguai, dependendo do setor, né, do que produzir no Brasil. Pela complexidade trabalhista, pela complexidade tributária, que vem, mais uma vez, eu queria chamar a atenção dos teus ouvintes, telespectadores, né, Guilherme, que vem sempre, né, no sentido de ser bem intencionada, mas que não traz racionalidade econômica e não enxerga o dia a dia do empreendedor, né? Você preenche formulários repetidas vezes, por exemplo, para estar em adequação. Então, o mundo trabalhista ele já sofre esse primeiro, vamos dizer, esse primeiro incômodo, né? As relações trabalhistas no Brasil já sofrem esse primeiro incômodo, porque existe um excesso de legislação e nem sempre essa legislação tem uma racionalidade econômica, ela costuma reverter a lei da oferta e da demanda, trazendo, então, consequências para o trabalhador. O empresário... Para o trabalhador e para o consumidor também. Tudo que eu falo, eu sou palpiteiro, viu, Gustavo? Claro, fica à vontade. Então, se eu falar alguma bobagem aqui, tu pode me dar nos dedos, pode me dar um queimão, pode me chamar de burro para fora, tá? Não, mas o que eu vejo é que, às vezes, é o seguinte, o consumidor sai prejudicado quando o custo de produção é aumentado pelo custo da mão de obra. E a gente está enxergando isso nesse momento no Brasil, se me permite, né, Guilherme? O que é inflação? Por que a inflação no mundo inteiro sobe? Né? A gente tem os efeitos da pandemia acontecendo nesse 2021, mas por que exatamente, né, a inflação no Brasil ela é acima dos outros países? Por que ela tem uma aceleração acima dos outros países? Porque falta oferta na nossa economia, né, Guilherme? Então a gente tem setores que são oligopolizados. Isso é fácil de tentar se resolver. Vamos atrair mais empresas para o Brasil? Ou vamos criar mais empresas no Brasil? Só que não, né? Só que não porque quando eu vou criar uma nova empresa ou quando eu vou querer atrair uma nova empresa para o Brasil, ela vai se defrontar com custo trabalhista, dentre outros custos, custo de logística, custo tributário, ela vai se defrontar com o custo trabalhista e ela vai desistir do Brasil. Muitas empresas têm intenção de investir no Brasil, mas elas desistem porque a legislação em São Paulo é uma... Desiste do Brasil, né? O próprio brasileiro desiste do Brasil, né? O exemplo de minutos atrás em que as empresas vão para o Paraguai, né? Então, né, Guilherme, a gente tem, né, uma situação na qual a economia brasileira tem uma fragilidade que é tentar fazer com que aumente a produção, fazer com que aumente a oferta. Guilherme, 90 anos, né, desde 1930, nós estamos tentando sistematicamente... Tem um problema econômico, o que a gente faz?
a gente estimula consumo, a gente estimula gasto do governo, né? A receita é muito fácil. Isso produz crescimento econômico? Produz. No momento. Exato. Só que um crescimento o nitro econômico... do carro. É o cara que tem um carro, tem um motor, pode ser bom, pode ser ruim, bota o nitro. Aí ele aperta o nitro, dá aquela disparada e... Perfeita analogia, né, Guilherme? E é por isso que a gente tem esse voo de galinha quando a gente fala de crescimento econômico brasileiro, né? A economia cresce, mas logo aterriza novamente. A economia cresce, mas logo aterriza novamente. E agora a gente chegou numa condição, né, Guilherme, que após 90 anos, ou grosso modo, desde o Estado Novo, fazendo política sempre no sentido de tentar recuperar salário do trabalhador, tentar recuperar gasto do governo. Você pode até justificar essas políticas, mas falta outro lado da política, que é trazer oferta, trazer disponibilidade de bens para o consumidor. E se você me permite, né, Guilherme, isso fica muito claro no caso dos combustíveis. A gente tem um monopólio no setor de combustíveis, né? Tem uma única empresa atuando, mas é pública, ela é uma empresa eficiente, é uma empresa maravilhosa. Eu só vou fazer um seguinte desafio para os nossos ouvintes, né? Me diga um caso, um livro que tenha a constatação de que monopólio é bom para o consumidor. Isso não existe. Isso não existe. Né? Então, falta oferta, por exemplo, no setor de combustíveis, falta oferta, né, no setor, por exemplo, de alimentos, falta oferta no setor de plásticos, falta oferta no setor de eletrônicos. O Brasil precisa, né, Guilherme? Vamos fechar aqui com uma frase de efeito. O Brasil precisa de um choque de oferta. E aí a legislação trabalhista ela joga contra, né? Então, prejudica o consumidor no sentido de que o empresário fica reticente em fazer um investimento, faz o seu investimento lá no Paraguai, né? O empresário fica duvidando do futuro, né? E ele retrai o seu investimento, o que seria uma ampliação de fábrica, ele simplesmente não realiza. E a gente tem, então, né, sempre o marca-passo, né, eu vou te fazer uma pergunta que eu já presumo a resposta, quase já sei qual é a resposta, mas eu gostaria que tu comentasse. O investimento que algumas empresas estão fazendo na automação desesperada quase. Nós temos aqui em Porto Alegre uma rede de supermercados que já está testando em algumas unidades o autoatendimento no caixa. A pessoa se atende na hora de efetuar o pagamento. Esse tipo de coisa. Os bancários é uma categoria que eu respeito a todos, é claro, mas é uma categoria que é muito atuante na defesa dos seus direitos trabalhistas, e aí, com a consequência disso, é que os bancos, as empresas, estão cada vez mais estão cada vez mais desesperadas pela automação. O que tu pensa a esse respeito? Como é que o empresário deve se portar aos teus olhos? Guilherme, o empresário, né, ele tem como função principal, né, entregar produtos para a sociedade e obter lucro dessa entrega. Né? E nisso não há nenhum mal. Ele está exercendo o talento dele, tomara que ele seja muito talentoso, e a gente torce para que ele prospere. Né? Então, se a gente for falar aqui de proteção de trabalhadores contra a automação, e uma série de categorias, tu exemplificou muito bem com os bancários, uma série de categorias vai viver isso. Se a gente for, né, ir contra essa tendência, nós vamos ficar na era das cavernas. Né? O Brasil vai ficar para a era das cavernas, e a gente vai ter uma situação, então, daqui a pouco, que tão pouco o empresário, tão pouco os trabalhadores enriquecerão. Em certo sentido, a sociedade brasileira já vive isso, né, Guilherme? A gente está estagnado num nível ao redor de 8 mil dólares per capita desde 1990, 1992. Né? Enquanto isso... Sendo que o dólar hoje, embora a cotação esteja alta, o dólar hoje também sofreu uma depreciação ao longo dos últimos anos, né, das últimas décadas. O homem de $1 milhão hoje não seria tão milionário assim, né? Como... Justo, né? Então, $1 milhão lá nos anos 80 impressionava muito as pessoas, tinha até um seriado, né? O homem de $1 milhão, e daqui a pouco, né? Hoje, falar em $1 milhão é até uma coisa trivial ao redor do mundo. Então, Guilherme, a gente ficou para trás, e eu vou dar um dado aqui, né? Trazendo esse contexto também de justiça do trabalho, né? Um dado que é impressionante, que é assim, existe um país na África chamado Botsuana, né, um país que fica acima da África do Sul, deve ter ali 2 milhões de habitantes, alguma coisa nessa ordem de grandeza, e 20% da população de Botsuana é HIV positiva. Né? Então, você vai imaginando ali o que gera de afastamento de trabalho, o que gera de custo de saúde para essa população, né? E 20% dessa população, portanto, está submetida a uma
Saúde frágil. Guilherme, surpresa, né? Botsuana tem uma renda per capita superior à do Brasil. Na média, em outras palavras, na média, o trabalhador de Botsuana consegue produzir mais que o trabalhador brasileiro. Eu vou te perguntar, né? A resposta para mim é muito óbvia. O Brasil tem potencial para mais? Então, parece óbvio. O que está atravancando o Brasil? Talvez seja essa boa intencionalidade. Nós queremos dar ao trabalhador brasileiro uma proteção social de Suécia, só que ainda tendo nível de produção de Brasil. Né? Essas coisas não se conjugam. Né? Eu não estou aqui dizendo, né, Guilherme, que o trabalhador não deva ter proteção, mas a gente tem que adequar com o objetivo de aumentar a produtividade do trabalhador, né, permitir que o trabalhador desenvolva a sua vocação e, pouco a pouco, ambos os lados da sociedade, ou todos os elementos da sociedade, vão ganhando. O lado da oferta, o lado da demanda, né, o lado dos empresários, o lado dos trabalhadores, e a gente pare de ficar nesse conflito bobo que está levando o Brasil, né, a uma estagnação já de pelo menos 25 anos. Qual é a tua opinião sobre o FGTS? O FGTS é bastante polêmico, né, Guilherme? Vamos colocar aí também, se me permite, um histórico aqui sobre o FGTS, né? O FGTS nasce na década de 60. Os ouvintes que estão aí nos acompanhando, eles podem ficar meramente impressionados, mas até meados ali da década de 60, emprego no Brasil, inclusive no setor privado, era estável. Né? Você não podia demitir o teu trabalhador, inclusive no setor privado. Então era uma loucura você contratar trabalhador imaginando que vai ficar sentado com ele no colo até o final da vida. Então, para flexibilizar, e na época isso foi um debate intenso dentro da nossa sociedade, para flexibilizar o emprego, permitir a demissão, permitir a opção do empresário rever as suas posições, né? Ele testa o trabalhador e o trabalhador não condiz com as especificações que ele gostaria, né? Foi criado o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para indenizar o trabalhador que ia ficar numa situação vulnerável. Então, é um esquema bastante interessante, né, Guilherme? Eu não vou dizer que isso não ajuda o trabalhador, isso ajuda muito o trabalhador, né? Mas ele acabou, ao longo dos anos, se tornando oneroso. Oneroso para o empresário. Então, o empresário foi assistindo ao longo dos anos o aumento da alíquota do FGTS, né? Isso hoje alcança aí, né, um nível bastante forte. A gente tem algumas indústrias, né, Guilherme? Indústria da construção civil, por exemplo, que a rotatividade da mão de obra é em função do FGTS. O trabalhador da construção civil, sim, quando ele vê algum saldo já mais favorável, né, um saldo para comprar um eletrodoméstico, ou para comprar pelo menos um terreno, para construir uma casa, comprar material de construção, ele já pede demissão. Não, e aí que tá, e ele tá certo, porque o dinheiro é dele. Talvez ele está fazendo a coisa certa da maneira errada, mas o dinheiro é dele. Só que aí ele faz, né, a legislação de FGTS acaba provocando uma rotatividade alta, que traz um custo de, né, operação para a empresa importante. Então, ao longo do tempo, o FGTS ele foi ganhando volume em termos de alíquota, né, as boas intenções, mais uma vez, aqui aparecendo, né, boas intenções que jogam contra o trabalhador, e o FGTS acabou desviando desse intuito que era proteger o trabalhador. Por outro lado também, né, Guilherme, a gente tem que notar que o FGTS... E aí tem talvez um dos poucos elementos que o ministro Paulo Guedes tem sido bem sucedido. Ele não está conseguindo levar adiante privatizações, ele não está conseguindo reformar o Estado brasileiro, ele não está conseguindo fazer uma alteração de legislação tributária, mas ele está conseguindo melhorar pelo menos o rendimento do FGTS, né? Os dividendos dos investimentos do FGTS estão vindo para a conta do trabalhador. Esse mérito a gente não vai tirar do Paulo Guedes, né? Que o FGTS ele é um monopólio. Você pensa que sim, o Brasil tem 5 grandes bancos, né? Itaú, Santander, Bradesco, sem querer fazer merchan aqui, Banco do Brasil e Caixa Econômica, e tem um desses bancos, a Caixa Econômica, que não precisa fazer esforço para ter depósito. Ela leva... Já tem o FGTS, já tem, sim. Ela tem o monopólio do FGTS, ela não precisa brigar por 300 bilhões de reais, que é o saldo hoje do FGTS, né? Ela não precisa brigar por isso, porque eu, enquanto trabalhador CLT, não posso escolher o gestor para o meu FGTS. Ah, mas o banco da esquina ali tem, né, um rendimento melhor, tem um fundo melhor. Eu não posso tirar o meu dinheiro da Caixa e depositar nesse banco, premiando a competência desse banco, porque a Caixa não tem um monopólio. Tu entende que o FGTS é conveniente a sua manutenção? Eu entendo que sim, Guilherme, que eu acho que o FGTS é sim um instrumento de proteção, né, ao trabalhador, mas ele encontra hoje níveis bastante elevados.
eu pensaria aqui sim numa diminuição da alíquota, né, e no aumento do juro. Eu inverteria a equação. Hoje, o que acontece nos saldos do FGTS? O empresário, ele coloca, né, ele tem uma alíquota pesada de FGTS, né, ele acaba depositando muito FGTS em proporção ao salário, né, e na perna contrária, os juros são muito baixos. Então, a gente tem uma condição, né, e aí, né, Guilherme, eu vou ter que ser razoável aqui. Se você pegar a Previdência, né, a gente não está fugindo do mundo do trabalho, se você pegar a Previdência Pública, vou falar com tranquilidade aqui no teu microfone, né? Posso provar para quem quer que esteja ouvindo, a Previdência Pública é uma pirâmide financeira. Né? Porque você deposita valores regulares, tem contribuição... Uma geração paga para outra geração receber. Exato. Você contribui como trabalhador, o teu patrão contribui como empresário, e se você colocasse esse mesmo valor, independentemente do que você está contribuindo, mesmo aquelas pessoas que têm salário mínimo, se você pegasse esse valor, depositasse num fundo e deixasse esse fundo rendendo, fazendo os aportes periódicos, mensais, deixasse esse fundo rendendo por 30 anos, né, e o prazo mais ou menos de trabalho, de uma carreira de trabalho, por 30, 35 anos, você teria, né, sacando aí, quem sabe, na tua aposentadoria, na tua invalidez, 1% ao mês, a partir da tua aposentadoria, você teria um valor maior do que aquele que é pago pelo INSS. O INSS no Brasil, né, Guilherme, ele virou um instrumento de assistência social e menos de previdência. É que é seguro, né? O INSS é um seguro. Tem pessoas que se acidentam e obtêm o benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, depois do primeiro ano. Nesse caso, sim, né, Guilherme? Mas isso é viável dentro do esquema financeiro, né, do esquema financeiro de previdência. Né? Uma vez que você está também segurando a massa de trabalhadores brasileiros, né, você tem ali um certo risco atuarial que dá para controlar dentro da massa financeira. O problema é a outra perna do INSS, né, quando você, por exemplo, tem uma família que passa necessidades, ao invés de atacar o problema da família, que é a incapacidade dessa família gerar um resultado econômico, ter uma profissão, ter uma habilidade, você simplesmente decreta que o INSS tem que transferir recursos para garantir a dignidade dessa família. Está falando do BPC. Do BPC, do Benefício de Prestação Continuada. A gente tem, então, Guilherme, uma boa intenção, claro, mas a gente está fazendo com que essa família se perpetue numa condição de BPC, né, que também não é das mais invejáveis, a gente reconhece, e isso vai acabando estourando o caixa da Previdência, a função original do INSS, que é garantir contra a invalidez, garantir contra a doença, garantir contra, né, o término da carreira, né, a aposentadoria, vai se perdendo no meio. Né? Ontem eu atendi um casal aqui no meu escritório para fazer planejamento previdenciário. E eu estava comentando com eles o seguinte, na minha opinião, que é sempre sujeita a uma reciclagem. Para alguns setores da sociedade, o INSS não é uma mãe, é uma avó, aquela avó bem carinhosa, aquela avó dengosa, mimosa. Se você pagar, se o trabalhador pagar na condição de microempreendedor individual, a contribuição dele será de 5% do salário mínimo. Vamos arredondar o salário mínimo como se fosse R$1.000. É um pouquinho mais, mas vamos imaginar que fosse R$1.000. Ele vai pagar R$50 por mês. Pelas regras atuais da Previdência, ele precisa de 180 contribuições. Então, quanto é que são 180 contribuições 15 anos, vezes... né? 15 anos, apenas. Sim, mas que seja 180 contribuições vezes R$50. Aí ele sai ganhando um salário mínimo. Em 9 anos, ele recupera. A gente tem, né, Guilherme, aí o poder dos juros compostos, né? E é isso que eu quero perceber para o nosso ouvinte, né, para o nosso telespectador aí, que, na verdade, o juro composto, ele garante para ti uma condição ao final do período de aposentadoria, do período de trabalho, melhor, no início da aposentadoria, invejável se você acumulou ao longo da tua carreira. Se você acumula ao longo de 30 anos, se você deposita lá R$100 ao longo de 30 anos, Guilherme, e vamos dizer que você consiga um retorno de 9%, um ano típico de Bolsa de Valores te dá 9% de retorno... Mas, né? tem que descontar a inflação, né? Não, um retorno real, né, Guilherme? Real, retorno real. Né? Um ano típico de Bolsa de Valores te dá esse retorno, você tem, né, próximo a R$700 mil ao final do teu período de trabalho, da tua idade de trabalho. Então, a gente tem, né, Guilherme, e isso acho que dentro da cultura financeira brasileira não está claro, a gente tem um poder muito grande nos juros compostos.
né? Mesmo depósitos de R$100 por mês. Qual que é a vantagem, de repente, que o INSS pode trazer para um trabalhador autônomo? Né? Eu seguro, se eu me acidentar, o INSS vai me cobrir, mas mesmo seguros privados têm produtos melhores, produtos superiores nesse sentido. Tá? Então, a gente vai entender aqui, né, Guilherme, opinião absolutamente sujeita a contrariedades, mas o INSS vira uma ciranda financeira. Né? Não compensa, eu só pago INSS porque eu sou obrigado por lei a pagar INSS. Caso eu tivesse a opção, eu não pagaria. Eu contrataria um seguro de acidentes pessoais por fora, eu faria a minha gestão de ativos por fora. Mas não precisa ser R$1.000 por mês. E não precisa ser um doutor em economia, né, Guilherme? Eu estou falando de gestão de ativos simples. Põe o dinheiro no banco e esquece em 30 anos. Mas se tu ganhasse R$1.000 por mês e tivesse a opção de pagar 5% para, após 180 meses, receber os R$1.000 por mês. Claro, você faria, né? Aí tu faria, né? Todos faríamos, né? Todos faríamos, porque justamente nesse ponto, e eu acho que a tua expressão é muito legal, né? O INSS é uma avó caridosa. Para esse setor. Para esses setores. Agora, o que eu acho perverso é o seguinte, quando uma empresa tem um empregado de renda alta, vamos imaginar 10 mil por mês, ela recolhe do empregado sobre o teto da Previdência, mas ela recolhe a parte dela sobre o salário total. Perfeito. Então, aquela pessoa trabalha e produz uma riqueza para a empresa, que a empresa compra o trabalho dela, né? Então, ela produz uma riqueza para a empresa, aquela pessoa trabalha e graças ao trabalho dela, o INSS não recebe 11% do teto. Ele recebe 11% do teto mais 20% do salário real, que pode ser maior do que os 6 mil e pouco, 7 mil e pouco, 8 mil, 9 mil, do que o teto. E quando ele vai se aposentar, ele recebe 60% da média, pela regra atual, mais 2% por ano, que se der ao 20º. Então, vamos imaginar que ele recebe um pouco mais de 60%. Esse cara está tendo um severíssimo prejuízo comparado com o outro, né? Isso é muito, muito oportuno tu colocar, né, Guilherme? Porque não precisa chegar no teto do INSS para chegar nessa conta perversa, né? Mesmo aqueles que estão na média ali do mercado de trabalho brasileiro, hoje o mercado de trabalho brasileiro dos formais está pagando em torno de R$ 2.300, R$ 2.400 de salário. Esse sujeito, ele fazendo uma poupança por fora, ele teria melhores condições de se aposentar, ele teria melhores condições de sacar recursos, né, no término da sua vida produtiva e, principalmente, né, Guilherme, escolher quando a sua vida produtiva termina. No INSS, ele está obrigado lá a fazer 30 anos, 35 anos, dependendo da regra, né? Dependendo do gênero, dependendo da agora mudou, agora tem idade mínima, pela regra. Exato, 65 anos, ele vai trabalhar até mais de 40 anos, então só reforça o nosso argumento. Sim. Ele começa a trabalhar aos 20, termina 45 anos depois. Então, na verdade, nós estamos criando dentro do INSS uma ciranda financeira. Por que nós estamos criando uma ciranda financeira, Guilherme? Porque nós estamos tentando, e aí eu não vou entrar no mérito, né, se isso é certo ou errado, mas eu vou fazer notar ao nosso ouvinte que está havendo uma confusão. Tem assistência social dentro daquilo que se propõe a ser uma previdência. Né? Então, eu quero me proteger de um acidente de trabalho, eu quero me proteger de uma invalidez, eu quero me proteger com finalidades de aposentadoria, e este recurso está sendo usado para assistência social. Guilherme, a gente pode fazer um outro programa, né, para discutir políticas de assistência social. Claro, isso é ótimo. Né, políticas de mas, assim, mesmo que você considere relevantes as políticas de assistência social, e nós vamos considerar em algum grau necessariamente relevante política de assistência social, só não confunda isso com caixa de previdência. A finalidade do INSS é atender acidente de trabalho, invalidez e aposentadoria por idade. Então, é esta razão pela qual o INSS é um saco sem fundo. Numa sociedade vulnerável como a brasileira, em que os nossos trabalhadores, lamentavelmente, não são preparados para o mercado de trabalho, a escola pública promete entregar, né, um preparo para a vida, para o mercado de trabalho, uma independência. Falta educação financeira. O que tem de cara, jogador de futebol, agora acho que não é tanto, mas no passado, que ganharam uma renda altíssima durante um período, passou um tempo, já ficaram pobres de novo, né? Perfeito, né? E falta também, talvez, Guilherme, uma coisa mais simples, né, do que entender o que é um fundo imobiliário, do que entender um fundo de renda fixa, que tu chama aí de educação financeira. Falta, né, a percepção de que pequenas contribuições, pequenos depósitos fazem uma diferença enorme no médio e longo prazo.
né? Se eu depositar R$100, você vai dizer assim, né? A maior parte de nós, né? E aí não vai nenhuma condenação, né? Ao contrário, eu estou tentando aqui esclarecer o nosso ponto, né? Se eu fizer pequenos depósitos de R$100, no final do 5º mês, o que o cidadão médio brasileiro vai dizer? Putz, estou fazendo R$100 de depósito, tem 500 pila agora no banco. Vou fazer uma viagenzinha com esses 500 pila. Vou encher a laje, vou fazer um churrasco, vou fazer uma viagenzinha. Eu acho isso super legítimo, né? É a tendência do curto prazo, é a tendência do imediatismo que o ser humano em geral tem, não é só o brasileiro. Qual é a opção que a pessoa tem para fazer esse depósito de R$100 e obter uma remuneração superior à inflação nesses 1%, para ter esse juro composto? Perfeito, Guilherme. É importante essa tua pergunta, porque assim, mesmo, vou te dar um exemplo, né? As pessoas são, por exemplo, muito reticentes com bolsa de valores, né? Sim. E a bolsa de valores, ela de fato, ela tem ali uma volatilidade, né? O termo técnico da economia, ela tem ali uma variância muito grande, né? Ora sobe, ora desce, né? E eu vou te dizer o seguinte: se você é alguém que pretende sacar o recurso no próximo mês, eu não indicaria a bolsa de valores. Ela pode cair. Se você é alguém que vai sacar o seu recurso daqui a um ano, eu não indicaria a bolsa de valores. Ela pode cair em um ano. Mas se você é alguém que vai sacar o seu recurso em 30 anos, a bolsa de valores é super indicada, porque não tem por onde. A lógica da bolsa de valores é selecionar os melhores projetos da sociedade, selecionar as melhores empresas da sociedade. Então, ela pode errar essa conta no primeiro mês, ela pode errar essa conta no final do primeiro ano, mas no 30º ano, inevitavelmente, ao longo desses anos, valoriza. Vou contar aqui um segredo industrial, né, Guilherme? Assim, nasceu minha filha, hoje ela está com 13 anos. Quando ela nasceu, eu botei um recurso na Bolsa de Valores e virei as costas. Não quis mais saber desse recurso, ele está lá rendendo. Aos 18 anos, ela vai poder fazer esse saque, né? E ela vai fazer esse saque de forma lucrativa. Porque a Bolsa de Valores, na época, pode ter perdido no primeiro ano, pode ter perdido no segundo ano, mas no 18º ano, quem sabe até no 30º ano, ela não perde. Comprou Magalu? Comprou Magalu, não? Não, eu comprei o índice propriamente, o índice Bovespa. Né? Mas aí tem também a possibilidade de fazer essas apostas vencedoras. Tu já imaginou a quantidade de candidato a genro tu teria? De pretendentes? Se tivesse comprado Magalu? Vou espantar todo mundo com a espingarda aí, né? Né? Mas assim, né, Guilherme, brincadeiras à parte, a gente tem, né, não só na Bolsa de Valores essa possibilidade de um longo prazo lucrativo, né, mas a gente tem essa possibilidade também nos fundos de renda fixa. Aí alguém vai levantar a mão aí e dizer assim, não, mas o meu fundo de renda fixa está perdendo a inflação. Legal, só que isso é um retrato de 2019 para cá, né? E convenhamos, né, Guilherme? O Brasil, por todos esses problemas que nós estamos citando, o Brasil é um país de juro alto. Ele premia especulação financeira, ele condena a atividade produtiva, né? E premia aquilo que jogue teu dinheiro no banco, porque é muito mais fácil. Imagina assim, eu vou abrir o que seria uma loja do McDonald's, não vou abrir. Loja do McDonald's, eu vou tomar prensa da vigilância sanitária, né? Vou ser achacado por fiscal, vou ter processo trabalhista, vou ser xingado por cliente. Por que eu vou abrir um negócio? Coloco o dinheiro no banco e o dinheiro rende o suficiente. Então, né, Guilherme, a gente tem aqui uma inversão, uma condenação do empreendimento, a gente tem uma condenação da atividade empresarial já no nascedouro. Eu já ouvi... Eu tenho uma tese minha, um pensamento meu, de que a insegurança nas relações de trabalho prejudicam o trabalhador, não daquela maneira geral que a gente estava falando agora, mas de maneira individual também. Claro. Porque eu tenho muitos clientes que são da área da saúde, na área previdenciária eu tenho muito cliente que é técnico de enfermagem, enfermeiro, dentista, médico nem tanto, mas muito técnico de enfermagem e enfermeiro. E o pessoal tem 2 empregos. O cara trabalha no hospital A e no hospital B, ele quer trabalhar bastante, mas para ele seria mais fácil ter um único emprego com uma jornada longa, mas o empregador não pode. Porque senão não tem que pagar adicionais de hora extra, uma série de adicionais. Então o empregador contrata 2 pessoas, mas seria melhor contratar uma. O empregado tem 2 empregos, mas seria melhor ter um único local de trabalho. E ele acaba sendo forçado a esta burla, digamos assim, né? Não é uma burla, mas é este mecanismo que acaba pesando para ele, em favor dele, né? Ótima observação, né? Não só no setor de saúde, geralmente a gente vai citar os setores professor como... também?
Exato. Os setores em que há sindicalização forte, né, em que o sindicato é muito atuante, o sindicato dos trabalhadores, acaba acontecendo esse tipo de situação, né? Trabalhador qualificado, sindicato forte, e aí o trabalhador, na possibilidade de ofertar mais horas de trabalho, se vê, né, colocado contra a parede e tem que fazer escusas aí, tem que fazer outros mecanismos para atender, então, aquilo que é, né, afinal de contas, a energia criativa que ele possui e que ele quer trazer como remuneração para a família dele, né? Então, é esse tipo de absurdo, né, Guilherme, que vai levar a gente aqui a problemas, né, tanto no que diz respeito à forma como os empresários são tidos como, né, sem vergonhas no seu nascedouro, né? Essa é uma mentalidade completamente errada. A gente cria legislação para proteger o trabalhador, o que é legal, né? Mas a gente exagera nessa boa intencionalidade, é típico do legislador, a gente exagera nessa boa intencionalidade e acaba prejudicando o próprio trabalhador. Até por razões eleitoreiras, né? Tu é muito generoso falando em boa vontade, em boa intenção, né? A questão eleitoreira, para mim, não é uma boa intenção. Tem um conflito de interesse aí dentro. Justamente, né? Eu acho que tu levanta um ponto importante, né, Guilherme? Porque, assim, ninguém está pensando, né, no que vai ser esse país, no que vai ser essa economia daqui a 20, 30 anos. E não tem história de sucesso em economia, né, na experiência aí do capitalismo, né, na experiência dos últimos 250 anos, de países que pensaram no curto prazo e se deram bem. Aquilo que a gente está falando no nível pessoal... Não, a Venezuela fez isso, né? E tem gente que defende o modelo venezuelano, né? Pois é. Então, assim, né, Guilherme, a gente tem, né, uma situação em que aquilo que nós estávamos há poucos minutos falando sobre o nível pessoal, que a gente deveria pensar na nossa poupança, nos nossos recursos no médio e longo prazo, isso também acontece com as sociedades, né? Então, a gente fazer regulamentos, a gente ter essa ansiedade de fazer regulamentos e, com isso, se beneficiar no curto prazo, isso tem sido um problema, né? Guilherme, eu falei também há poucos minutos que a gente está há 90 anos fazendo distribuição de caridades, né? Exatamente esse é o ponto, né, que a gente vai associar aqui com políticas populistas. O nosso objetivo não é uma política estrutural, uma política de Estado, uma política que leve um projeto de nação para daqui a 20, 30 anos. A gente insiste sempre nas políticas populistas, porque o calendário eleitoral, ele é sempre um calendário, né, muito sensível naquele, né, cidadão que, enfim, tem uma situação de vulnerabilidade. Doutor Gustavo, eu consegui atingir, tu conseguiste atingir, né, um dos objetivos do programa, que é o gosto de quero mais. O nosso tempo aqui já está estourado, por mim, eu ficaria várias horas conversando, né, concluo o programa melhor do que estava quando o iniciei, então te agradeço individualmente por isso, em nome da audiência também. Espero poder contar contigo mais vezes, né? Claro. Espero não, rezarei para isso, e te deixo aí 60 segundos para considerações finais sobre a nossa pauta, né? Muito obrigado por isso, Guilherme. As suas palavras acho que também são o meu sentimento. Eu fiquei com a sensação de quero mais, uma conversa gostosa, nem senti o tempo passar aqui. Eu também cresci ao final desse tempo de conversa que nós tivemos, né, Guilherme? E eu queria dizer para a nossa audiência, né, para a tua audiência especificamente, que a gente tem aqui vários pontos polêmicos, né? A gente trouxe várias provocações, justamente no sentido de tentar chacoalhar. Eu posso estar errado nas minhas percepções, fico aberto aí a contradições. Mas assim, né, Guilherme, eu, na minha atividade de professor, na minha atividade de economista, na minha atividade de cidadão, eu acho que eu tenho a obrigação de fazer algumas pessoas chacoalharem, né? Tá. Então, a gente tem aperfeiçoamentos possíveis, a gente tem condições aqui de estar discutindo, né, e esse foi o intuito principal do nosso tempo aqui, né, de estar discutindo o que são, né, então, incomodações, né, e pontos a serem reformulados, a serem melhorados, a serem trabalhados. Amadurecidos, né? Amadurecidos com uma finalidade única, né, Guilherme? Não é gerar conflito de classe, é gerar prosperidade para todos dentro de uma sociedade. Prosperidade, exatamente. Essa é a palavra, este é o nome do jogo, prosperidade para todos. Geração de riqueza e prosperidade. Doutor Gustavo Inácio de Moraes, muitíssimo obrigado. E muito obrigado também para você que está em casa assistindo, seja pelo YouTube, seja ouvindo pela Rádio Armazém. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção. Se você não for inscrito no canal Saiba Direito do YouTube, se inscreva, porque este vídeo e todos os demais aqui da rádio
deste programa, e vários outros estão carregados lá. Concluindo, então, lembrando mais uma vez, se você for para a Serra, Rede Sky de hotéis, se você for investidor imobiliário, se você procurar imóvel para comprar, vender ou alugar, a Golden Imóveis aqui em Porto Alegre. Muito obrigado. Até o próximo programa. Valeu, um abraço.